No dia 5 de junho de 2020, uma liminar expedida pelo Supremo Tribunal Federal mudaria o cotidiano das comunidades do Rio de Janeiro nos meses seguintes. As operações policiais foram proibidas em comunidades do Rio enquanto durar a pandemia do coronavírus. A restrição foi determinada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. O ministro afirmou que as operações só deverão ocorrer em hipóteses absolutamente excepcionais e devem ser devidamente justificadas por escrito pela autoridade competente. Atendendo a um pedido do PSB, com participação ativa de movimentos sociais, a restrição imposta por Fachin e referendada mais tarde no plenário da Corte mudou uma tendência que se observou no Rio de Janeiro durante os últimos anos. Desde 2014, o número de mortes causadas por policiais no estado cresceu vertiginosamente e atingiu o maior patamar das últimas 2 décadas. Nem as limitações de circulação impostas pela pandemia conseguiram reverter a escalada. Entre março e maio desse ano, a letalidade policial se manteve elevada, mesmo com a redução do fluxo de pessoas. Mas após a decisão do Supremo, a tendência foi interrompida. Com a limitação das operações, o número de mortes causadas por policiais despencou, atingindo o menor patamar visto no estado nos últimos 54 meses. Acompanhando a tendência, homicídios, roubos e tiroteios também tiveram queda, o que lançou dúvidas sobre as teses que defendem o aumento do confronto direto como mecanismo de combate ao crime. E com as estatísticas como aliadas, um antigo questionamento ganhou peso nas discussões sobre o modelo de segurança pública do Rio de Janeiro. Chegou a hora de rever o projeto de policiamento e combate ao crime do Estado? O ápice da violência no Rio aconteceu nos anos 90, em um Brasil que ainda se curava de 21 anos de ditadura militar. Na época, o governo de Marcelo Alencar fazia uma reviravolta na gestão de segurança pública do Estado. Em 95, o governador adotou uma cartilha proposta pelo general da reserva Newton Cerqueira, então secretário de Segurança Pública, e assinou um decreto que estabelecia um bônus salarial para agentes que atuassem no enfrentamento de criminosos. O benefício, que ficou popularmente conhecido como gratificação faroeste, marcou a guinada de uma política de guerra ao crime, em oposição à postura pacificadora adotada na gestão de seu antecessor, Leonel Brizola. Aquela gratificação faroeste, tá lembrado disso? Na verdade, ela produziu um efeito contrário, criou uma cultura de morte. Tá? Então, eu me lembro muito bem que nessa época eu estava no BOP, e o comandante do BOP foi contrário a isso, ele achava aquilo um absurdo. O estímulo ao resultado morte para obter premiação foi o que aconteceu na polícia, e atrocidades foram feitas. Então, criou-se uma cultura que demorou muito a tirar da polícia. O cenário de alta letalidade policial, que se iniciou na década de 90, só seria revertido anos mais tarde. Em 2008, já no governo Sérgio Cabral, a Secretaria de Segurança Pública, sob gestão de José Beltrame, encampou uma nova reviravolta no modelo, que teve como principal símbolo a criação das unidades de polícia pacificadora no final daquele ano. Mas entre 2013 e 2014, a política começou a entrar em declínio. Os recursos para instalações minguaram e o projeto foi acumulando desgastes aos olhos da opinião pública e de moradores, após uma série de relatos de violações cometidas por policiais. Na Zona Sul em geral, o que você tem é ronda. As operações é quando a polícia não está presente no lugar e para atuar ela precisa fazer essa incursão para entrar. Quando as UPPs ainda estavam funcionando, você tinha algo semelhante nos lugares onde havia UPP. Tinha a fixação de uma unidade policial e as rondas ali internas. E aí, nesse período, a gente observa realmente uma redução bastante expressiva, não só da letalidade policial, como da vitimização policial, do número de roubos. Sérios indicadores, eles caem nesse momento, né? A UPP é um projeto que, enfim, pode ser questionado sobre vários ângulos, e eu, inclusive, questiono, mas desse ponto de vista mais geral, digamos assim, comparando rondas e operações, isso é inquestionável. Foi nesse cenário de declínio das UPPs que a letalidade da corporação voltou a crescer. Nos anos seguintes, o número de mortes pela polícia entrou em trajetória ascendente, atingindo o maior patamar da década em 2018,
marca que ainda seria superada no ano seguinte. O recorde nos índices de letalidade policial naquele ano coincidem com a intervenção federal decretada pelo governo Temer em fevereiro e liderada pelo general do Exército Walter Braga Neto, hoje chefe da Casa Civil. Também em 2018, Wilson Witzel vencia as eleições para governador do estado. Eleito com base em um discurso de recrudescimento das operações, o governador apostou no confronto direto e ações espetaculosas como estratégia de combate ao crime. Decisão enfatizada, sempre que possível, em suas aparições públicas. Mas, efetivamente, se vai acontecer uma violação de direitos humanos ou não, quem diz isso é o tribunal, né, a justiça, que efetivamente fala está condenado ou está absolvido. Aí a gente vai saber se houve violação ou não dos direitos humanos. Só não andar de fuzil na rua. Guarda o fuzil em casa. Obrigado, gente. Pode encerrar tudo, tá bem pra você? Obrigado. Guarda o fuzil em casa para não perder a cabeça. A gente já teve vários casos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de guarda-chuva, furadeira. Normalmente sniper não atira em quem está de guarda-chuva. Mas muito menos quem está de furadeira. Aconteceu, né? Não era um sniper. No nosso estado. Não, era um militar preparado para esse tipo de missão. Tendo hoje uma operação aqui em Andes Reis, no Acore. Trouxe aqui nosso pessoal, delegado Baruque, delegado Marcos Vinícius, prefeito Jordão. Vamos botar a fila para unidade. Olha, imagens agora de ação policial na tela para você. Em um sobrevoo de helicóptero no qual a gente traz a imagem, policiais dispararam contra alvos supostamente ocupados por bandidos. Mas eles acabaram atingindo locais frequentados por fiéis de uma igreja. Essa operação policial tinha o objetivo de identificar regiões dominadas pelo crime e foi comandada pessoalmente pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A estratégia de segurança aqui, né, utilizada pela polícia é confronto. Então ela vai fazer operações, essas grandes operações é o que move a polícia do Rio. Então você não tem investigação, tem até um governador que fala, vamos atirar na cabecinha, né? E como esses discursos do governo, né, tomam proporções, né? Então quando você vê que tem mais essa abordagem de pode fazer isso, né? Então ele vai dando para a polícia dizendo, não, tudo bem, tá liberado matar agora, e a gente vê que os números reagem a isso, né? Apesar do aumento da letalidade policial nos últimos anos, o número de homicídios no Rio de Janeiro vem caindo desde 2017. Em 2019, pouco mais de 4.000 pessoas foram mortas no estado, menor patamar da série histórica, inclusive inferior ao que foi visto no auge das UPPs implantadas na gestão Cabral. A redução inflou o discurso de defensores de um modelo de policiamento baseado no confronto. Entusiasmado com as estatísticas, no final de 2019, o governador chegou a comparar a situação do estado com a de metrópoles de países desenvolvidos. Nós somos a segunda capital mais segura do Brasil. E se nós olharmos para o resto do mundo, nós estamos no mesmo patamar de Nova York, de Paris, de Madrid. A comparação, no entanto, estava longe da realidade. Mesmo com o declínio, o número de homicídios cometidos apenas na capital foi maior do que a soma dos casos computados em toda a França e Espanha no ano anterior. Também no final de 2019, o governador completaria seu primeiro ano à frente do governo, batendo um novo recorde no número de mortes causadas pela polícia, patamar que já havia rendido ao Rio de Janeiro a posição de líder nacional em letalidade policial no ano anterior. Proporcionalmente, é também o estado em que as mortes por intervenção policial tiveram maior peso no total de mortes violentas intencionais, índice que soma a letalidade dos agentes a outros indicadores, como homicídios e latrocínios. Não existe pena de morte no país. Então a gente está falando de uma polícia que comete o mesmo ou maior crime em teor potencial que o próprio crime. O que você espera do bandido? O que você espera do policial? Só que a gente vive uma realidade que o que a gente espera do bandido acontece do policial. E o que a gente espera do policial, que é respeito e dignidade, a gente encontra do varejo, do bandido, da facção. A gente não está legitimando crime nenhum. A gente apenas está falando que o Estado não pode se comparar com o poder paralelo. Na 13ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os autores do estudo destacam que dos 9 estados com as maiores proporções de mortes pela polícia,
5 não acompanharam a média de redução nas mortes violentas intencionais vista no resto do país. Já as regiões que mais tiveram sucesso em reduzir as taxas de letalidade alcançaram significativas reduções nesses índices. A publicação relembra a máxima da estatística. A correlação entre os indicadores não significa necessariamente causalidade. Mas os números vistos no Rio após a restrição das ações policiais vão no mesmo sentido. Na média histórica, 244 pessoas foram mortas por ano nas mãos de agentes policiais entre os meses de junho e agosto no Rio de Janeiro. Após a liminar expedida pelo Supremo, no entanto, esse índice caiu quase pela metade. Crimes patrimoniais e homicídios, por sua vez, não tiveram aumento. Pelo contrário, continuaram caindo. Tiroteios tiveram redução de 52%. E tiroteios com a presença de agentes despencaram 71%. O STF pra mim me ajudou. Pra que você não tá tiro? Tem família, tem minha filha ali, tem minha esposa. Pra mim não é vantagem ficar tocando tiro, tomando a bomba. Só que eu concordo e concordo comigo. Porque, cara, tem que às vezes ter uma reputação, entendeu? Na comunidade. Até pra mostrar que quem manda é o Estado. Teoria, né? Claro que tem casos que às vezes dá pra aprender que não é nada. Não vou ser hipócrita com você. Aí eu te falo, e os moradores? O policial dando tiro, sabe que não vai acertar o morador? Infelizmente, os moradores sofrem nessa guerra. Numa guerra, todos pagam. Quando eu falo do meu filho, eu não estou falando apenas do Jonathan, porque são muitos casos idênticos, parecidos, de jovens da mesma idade, que tinham sonhos e que sofreram com essa mesma violência simplesmente pelo fato de ser jovem negro, morador de favela, de periferia. Em 2019, mais de 5 pessoas foram mortas por dia no Rio de Janeiro pela ação de policiais. 98% das vítimas eram homens, 79% eram negros e 63% tinham menos de 25 anos. E colocando os dados em um mapa, é possível observar a repetição de outro padrão. Na região metropolitana, a maioria das mortes causadas por agentes do Estado estão concentradas na periferia da malha urbana. Ao mesmo tempo, a letalidade policial foi menor em bairros da Zona Oeste, tradicionalmente ocupados pelas milícias. Esse vídeo faz parte de uma série de 5 reportagens feitas pela Folha sobre o impacto da limitação das operações policiais imposta pelo STF nos índices de violência do Rio de Janeiro. Toda semana, uma nova reportagem sobre o assunto será publicada no site do jornal, com enfoque nas mães das vítimas, no olhar dos policiais, no papel do poder público e nas iniciativas desenhadas para lidar com a questão. Para saber mais, acesse o link na descrição desse vídeo.